Fala galera da GeFight, eu sou o Neri Fung. A entrevistada de hoje é a Tainara Mello, mais conhecida como Tai Conte, uma das representantes do plantel estrelado do All Elite Wrestling, evento de pro wrestling americano. Tudo bom, Tai? Olá, tudo bom? Obrigada pela oportunidade. Desculpa, acabei de acordar. Não vou mentir, são meio-dia, mas o voo foi longo ontem. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você por atender aí a reportagem da GeFight. Bom, eu queria começar falando sobre o seu background nas artes marciais, né? Eu sei que você é faixa preta de judô, chegou a lutar seletiva olímpica na seleção brasileira. Conta um pouquinho como você começou e como foi essa sua trajetória nas artes marciais até chegar no pro wrestling. Eu comecei muito novinha no esporte e eu comecei na ginástica olímpica, para te falar a verdade, só que nunca gostei. E aí eu vi o judô no Vasco da Gama, que eu comecei dentro do clube. E aí eu falava pro meu padrasto, eu não quero fazer ginástica, eu quero fazer aquilo ali, eu quero lutar. E aí acabou que ele deixou, aí eu comecei o judô e me apaixonei, nunca mais saí. Comecei a treinar criança e tudo mais, e em 2011, se eu não me engano, eu me classifiquei pela primeira vez para a seleção brasileira de base no judô, e foi quando eu comecei a viajar internacionalmente, pelo Brasil inteiro, representando o Rio de Janeiro, representando o Brasil, representando a agremiação que eu lutava. Lutei pelo Vasco durante muito tempo. É meu clube de coração, que todo mundo sabe. Sempre fui vascaína, assim, louca com meu padrasto, sempre nos jogos. E aí estudei dentro do colégio do Vasco da Gama, que era um colégio só para atleta. Estudei com os meninos do futebol, porque era mais para o futebol. Eu era a única menina da parte da tarde do colégio, que foi uma coisa muito estranha até eu me adaptar. E aí me formei pelo Vasco e tudo mais. E aí depois fui para outros colégios, tudo com judô, que o judô me dava bolsa para estudar nos melhores colégios, faculdade, tudo. O que foi que me salvou bastante, porque eu venho de uma família muito pobre. Morava dentro da barreira do Vasco, ali perto do clube, e foi assim que eu comecei. E o judô, arte marcial, sempre foi um escape para mim, na verdade, né? E aí comecei a viajar e tudo mais. Em 2016, eu estava já na faculdade, cursei faculdade de Direito pela Estácio, que me deu uma bolsa através do judô do Instituto Reação, que é do Flávio Canto. E em 2016 eu fui convocada para a seletiva olímpica, o que não esperava. Eu estava indo bem na minha carreira de judô, mas não esperava ser convocada para a seletiva olímpica de 2016. Meu foco era outra seletiva, o próximo ciclo olímpico. E aí fui convocada, comecei a treinar, ganhei competições e tudo mais, e aí perdi a seletiva olímpica. E claro, a gente fica chateado, é a hora que o atleta pensa em desistir muitas vezes, porque é um sonho que estava próximo e tudo mais. E aí foi quando a oportunidade surgiu de vir para de ir para a WWE, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, de vir para os Estados Unidos. Eles entraram em contato, estavam buscando mulheres brasileiras, e minha primeira reação foi dizer não, porque eu não conhecia, nunca tinha assistido, não sabia nem o que era, para te falar a verdade. E aí falei não. E aí eles insistiram, e aí foi quando eu resolvi dar uma chance e fazer o tryout. Você mencionou que você perdeu a seletiva olímpica. Foi contra qual foi a menina que foi para a Olimpíada do Rio, na sua categoria? Foi a Rafaela do Instituto Reação. Parada dura, né? Campeão Ela foi mundial, campeã campeão. olímpica esse ano, em 2016. Uhum. E você mencionou que também não conhecia muito sobre o pro wrestling quando teve essa abordagem. O que te fez dar essa chance e não talvez continuar um pouco mais no judô? Você ainda é bem jovem, pensando no ciclo olímpico do Japão, talvez. Na verdade, foi um conjunto de coisas que aconteceram. Eu estava prestes a me formar em Direito, e aí eu queria ser delegada. Queria estudar para ser delegada e tudo mais, ia ter que passar em concurso, estudar mais e mais e mais.
e não conseguia conciliar junto com a minha carreira de atleta. E eu comecei a pensar, o que vai acontecer se eu me formo e não consigo um emprego? Viver como atleta no Brasil não é fácil. Eu conseguia receber meu dinheiro como atleta, mas eu sempre tinha que estar fazendo evento para conseguir pagar o resto das contas e tudo mais. E aí o Adrian Jaúde, que ele é a família a família dele no wrestling é muito respeitada no Brasil, a família Jaúde, e ele estava contratado nessa empresa. E eu conhecia ele de vista, porque eu lutei, competi o wrestling também algumas vezes. E aí eu falei, vou entrar em contato com ele, vou ver se a oportunidade é boa, vou ver como é que é, e se for, eu vou arriscar, porque é uma oportunidade para mudar de vida. Minha decisão foi mais assim, eu vou mudar de vida, eu vou morar fora, eu vou conseguir representar meu país da maneira que eu sempre quis, só que de uma forma diferente. Vamos arriscar e ver no que vai dar. E aí eu liguei para ele, conversei com ele, a família dele é como se fosse minha família, que a filha dele é minha filhada, a gente se tornou muito próximos, eu amo a esposa dele. E aí eu confiei nele, na palavra dele, e resolvi vir arriscar. Você chegou aí falando inglês já? Não, eu não falava uma palavra de inglês quando eu cheguei aqui. Eu não falava nem inglês, nem espanhol. E aí, no tryout, no teste, o Adrian e o César foram as pessoas que me ajudaram muito, porque eles traduziam tudo para mim, porque eu não conseguia me comunicar de maneira nenhuma. Foram 3 dias de teste. No primeiro dia eu já sabia que eu tinha passado, que eles iam me contratar. E aí eles já começaram a falar de uma professora de inglês e tudo mais. E aí eu voltei para o Brasil um período de 6 a 8 meses, mais ou menos, para conseguir fazer o visto, organizar minha vida, trancar faculdade e tudo mais. E aí foi nesse tempo que eu comecei a estudar inglês, o que, assim, não dá para aprender nada de 6 a 8 meses, uma vez na semana, impossível. Cheguei aqui para morar em 2016, em outubro, sem saber falar uma palavra. Era muito engraçado, meu Deus, como que eu vou me virar? E aí, mas foi indo, eu tive que aprendi o espanhol, porque era mais fácil de eu me comunicar, e meu melhor amigo aqui nos Estados Unidos é mexicano, então eu acabei aprendendo espanhol e comecei a estudar inglês mais frequentemente aqui. E ouvi todo dia, não tive outra opção, mas aprender. Você mencionou que a WWE, na época, né, estava procurando meninas brasileiras e você foi uma das que eles foram atrás. Para fazer o tryout, foi só você ou teve mais alguma menina brasileira? Não, eu vim com uma menina que chamava Camila. Eu até fui pesquisar o que ela estava fazendo, porque é muito louco quando a gente para pensar, né? Nosso caminho se cruzou, a gente se conheceu, a gente treinou pra caramba para fazer o tryout junto, que ela morava perto da minha casa, onde eu estava morando, e a gente treinava todos os dias durante meses. E o tryout, infelizmente, ela não foi contratada. Eu fui, só que ela voltou para Minas, que ela estava no Rio cursando faculdade, mas ela era de Minas. E aí ela voltou para Minas. Eu sei que ela casou, teve filho, mas eu não tenho nenhum contato com ela. Mas ela foi uma outra menina que também foi chamada para o tryout. Ela era do judô também ou de outra arte marcial? Não, eu não conhecia ela. Eu conheci ela através da pessoa que veio falar comigo sobre o tryout. E aí a gente se aproximou, porque as duas acabavam que tinham o mesmo objetivo. A gente se aproximou, treinou, mas infelizmente ela não conseguiu ser contratada. Você chega aí nos Estados Unidos sem falar inglês, tendo que aprender aí na marra, mas além da língua, da dificuldade da língua, quais foram os principais obstáculos que você enfrentou? Foi muito difícil você conseguir se adaptar? Eu acho que o idioma, com certeza, foi um grande ponto aqui para mim, que eu tive que aprender e eu chorava todos os dias porque minha cabeça doía. E aí eu tentava me pressionar para aprender e botava música em inglês e filmes em inglês, tudo em inglês para tentar aprender mais rápido, só que minha cabeça começava a doer e tinha dias que eu não aguentava, eu só chorava, e meu Deus, eu nunca vou aprender. Então, com certeza foi o ponto mais difícil. Mas aprender, entender o wrestling foi uma parte bem difícil para mim, porque
hoje todo mundo sabe que o wrestling, a gente segue um script. Então, assim, eu não conseguia entender isso. Eu, com meu background de arte marcial, tudo mais, judô, jiu-jitsu, wrestling, eu não conseguia entender que eu tinha que entrar ali e que eu tinha que fazer o que estavam me pedindo para fazer, que eu tinha que seguir um roteiro e que eu tinha que perder. Eu não conseguia entender isso. A minha cabeça sempre foi muito competitiva, eu sempre quis ganhar, sempre quis mais. A gente é atleta, a gente sabe como é. E aí, até eu entender tudo, adaptar tudo isso, entender, tipo, um pouco mais sobre o wrestling foi uma coisa bem, bem difícil. Eu acho que me tomou aí uns bons 2 anos. Em cima exatamente disso, né, Thay? Porque não são só os movimentos que são razoavelmente diferentes do que você estava acostumado no judô, ainda que tenha muita técnica de projeção, muita queda também, mas a parte de encenação mesmo, de teatro, de fazer aquele show, aquele espetáculo para o público. Como é que você lidou com isso? Né? Como é que você se adaptou a essa questão? Eles dão Foi a aulas parte, de alguma coisa relacionada a isso? foi a parte mais difícil, com certeza. Na WWE, a gente tinha aula de promo, que é assim que eles chamam, o que ajudava muito a aprender a falar com a câmera, a como agir, a criar os meus trejeitos e tudo mais. Me ajudou muito, sem nenhuma dúvida. Mas a parte do ringue em si, meu corpo já é adaptado, eu sempre fui atleta desde criança, então a parte de rolar, de aprender, isso para mim foi a parte mais fácil, porque meu corpo já está adaptado, eu só olhava e imitava o que as meninas estavam fazendo, porque eu não conseguia entender. Então essa parte do treino era a parte mais tranquila para mim. Só que aí a parte da encenação, do show, do teatro, é a parte que me tomou muito tempo para entender, porque eu não conseguia entender. É o contrário de tudo que eu treinei, é o contrário de tudo que eu fiz minha vida inteira. Então, assim, é complicado. Eu tenho que esquecer o que eu aprendi e aprender uma coisa nova. Então, assim, foi bem complicado, bem complicado. Nesse período, desde o começo ali, participar do tryout da WWE, depois transicionar depois para All Elite Wrestling, qual o grande momento assim da sua carreira que você gosta de relembrar sempre? Com certeza, um dos grandes momentos da minha carreira foi quando eles me falaram que eu ia estar na WrestleMania. Foi, assim, uma coisa muito louca para mim. É o 7º evento esportivo, eu não sei como está hoje, mas na época, o 7º maior evento esportivo do mundo. E eu estava bem no começo da minha carreira. Quantas pessoas podem dizer que estavam numa WrestleMania? Eu sou a única brasileira que conseguiu fazer isso. Então, assim, foi um momento muito, muito, muito especial que eu nunca vou esquecer. Eram mais ou menos 2 horas da manhã, era de madrugada, e eles me falaram: amanhã, 8 horas da manhã, você tem que estar de pé, que você vai estar na WrestleMania. Então, assim, é tudo de última hora, você tem que estar sempre preparado. Sempre, sempre. Cabelo tem que estar sempre pronto, a unha tem que estar sempre decente, porque assim, a gente nunca sabe, a gente recebe um telefonema, a gente precisa de você para isso. E assim, é diferente, acaba que eu trabalho muito com a minha imagem. No judô, eu não precisava me preocupar com o meu cabelo, com a minha unha, com a minha imagem tanto assim. E hoje eu preciso, então a gente tem que estar sempre pronto para tudo isso. Mas com certeza o WrestleMania foi um dos momentos mais importantes para mim. E depois, quando eu assinei com a IW, porque depois de um tempo na WWE eu já não estava tão feliz, tudo aconteceu, eu tomei minha decisão de pedir para sair, eles não deixaram, foi essa confusão toda. E aí, quando eu realmente não esperava, eles me demitiram. E eu falei: meu mundo está perdido, e agora o que eu vou fazer? Estou nos Estados Unidos, já tinha o meu visto, porque como eu já tinha pedido para sair, eu estava organizando minhas coisas antes, sozinha. Falei: agora o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer, mas aí eu começo de novo, eu dou meu jeito, como eu sempre irei, vou trabalhar, fazer o que eu tiver que fazer e vamos lá. E aí, em menos de, acho que 2 a 3 meses, eu fui contratada, que era o tempo também que eu tive que esperar meu contrato e tudo mais. Fui contratada pela All Elite Wrestling, foi a melhor coisa que me aconteceu, sem dúvidas. Você mencionou o WrestleMania, realmente os americanos eles têm uma paixão pelo pro wrestling, né? Eles transformam um evento em um dos maiores do mundo, mesmo sem ser um evento tão globalizado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma base de fãs muito forte, muito fiel do pro wrestling,
mas não chega nem aos pés dos americanos, do que eles têm aí. Queria saber justamente sobre isso, Thay. Como é que foi para você levar esse choque de realidade, até porque você não estava acostumado a acompanhar o Pro Wrestling, de ver que os americanos são tão aficionados por esse esporte, e a diferença que você vê, o que falta ainda para o Brasil chegar nesse nível, não nesse nível, mas próximo a isso? Eu acho que falta oportunidade, conhecimento, na verdade. Porque todos os fãs brasileiros são, assim, loucos por wrestling, como os americanos são. A diferença é que nosso número é muito menor. A gente perde em quantidade. Mas o público brasileiro é muito fiel, muito fiel. Eu tenho alguma coisa, alguma votação, qualquer coisa que eu preciso de ajuda do público brasileiro, dos fãs brasileiros na internet, eles vão bater de frente com o número que tem de americano, porque eles são fiéis, eles estão ali, a gente é pouco, mas a gente é bom. E assim vai. Eu acho que falta mesmo a oportunidade de conhecer o Pro Wrestling, que eu acho que o Brasil ainda não conhece. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E assim, a gente no Brasil é difícil de dar oportunidade, porque a gente está sempre com UFC, luta, isso e aquilo, e é difícil para o brasileiro entender que é um show. É um pouco difícil, mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo. É muito melhor que antes, já está muito melhor que antes, com certeza. O número de fãs brasileiros já cresceu bastante. E eu acho que esse é o trabalho aqui, tentar crescer nosso público no Brasil. E tem a Rita, que está no NXT, tem o Adrian, tem o César. Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo colocar o Brasil no mapa, assim, sabe? E essa questão de ser reconhecida pelos americanos, ser reconhecida na rua, tirar foto, dar autógrafo, como é que você lidou com isso? Ver que esse esporte é tão forte aí nos Estados Unidos? É muito louco. Eu sempre comento com os meus amigos, com o Sam, com todo mundo. Eu ainda não acostumei, tipo, eu acabei de voltar de um tour na Inglaterra, estava na Inglaterra. E aí eu fui para a Inglaterra só para tirar foto, conhecer fã e assinar autógrafo. Assim, é muito louco de imaginar que eu, uma pessoa que foi nascida e criada na barreira do Vasco, dentro de uma comunidade que passava dificuldade, não tinha dinheiro, tipo, para entrar dentro de um busão, tinha que pedir carona, estudei em colégios bons porque eu tinha bolsa através do judô. Então, assim, é muito louco para mim imaginar tudo isso. Quando a gente estava na Inglaterra agora, e aí o primeiro dia foi muito, muito, muito busy, tinha muita gente, muitos fãs, e aí eu só respirava e agradecia a Deus, que eu falava, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Como que eu vim para outro país e eu tenho muitas pessoas numa fila esperando, tipo, por horas para tirar foto, para me dar um abraço. E as pessoas choram quando vê a gente e fica nervosa. E eu falo, não fica nervosa não, porque eu tô mais nervosa que você. Pode ficar tranquilo que eu tô mais nervosa que você. E as pessoas começam a tremer, a chorar, e abraça, tira foto, e o carinho das crianças. Então, assim, é muito louco. É muito louco. De vez em quando eu tenho que parar, realmente pensar. E aí eu agradeço a Deus por todas as oportunidades. Tento sempre lembrar de onde eu vim, tipo, como tudo começou, todas as dificuldades, porque realmente é muito louco imaginar tudo isso. Nos Estados Unidos, tipo, a gente vai comer, eu vou no restaurante, eu vou andar no shopping, sempre gente parando, querendo tirar fotos, tipo, no aeroporto. Eu tô acostumada a não pentear o cabelo, a andar de qualquer jeito. Tipo, a gente voltando de viagem agora da Inglaterra, tava super cansada, um voo de conexão em Chicago, minha cara toda amassada. E aí os fãs no aeroporto, tá, a gente pode tirar uma foto? Eu, meu Deus, esqueci desse detalhe. Ainda não estou acostumada. Mas é muito legal, o carinho é muito gostoso. Os fãs daqui são, assim, muito fiéis, muito, eles respeitam muito também. Então é muito legal, com certeza. A EW agora anunciou há pouco tempo também a contratação da Paige Van Zandt, que é uma menina que fez muito sucesso no UFC e também fora. Participou da Dança dos Famosos aí nos Estados Unidos, se não me engano chegou em segundo. Ela é bem conhecida e está fazendo esse caminho agora para o Pro Wrestling também. Inclusive parece que já vai ter ali alguma rivalidade com você e tal. Queria que você comentasse um pouco sobre a chegada da Paige Van Zandt, o que você espera dessa possível rivalidade com ela e como isso pode afetar também positivamente a sua carreira.
Eu acho que é uma coisa muito legal, porque ano passado a gente tem muita liberdade na EW. Então, ano passado, eu comecei a treinar porque eu queria fazer minha primeira luta de MMA. E eu quero fazer, é um objetivo meu, é um objetivo pessoal que eu quero muito fazer, minha primeira luta de MMA. E aí a gente vê como que vai ser depois, mas eu tenho esse desejo dentro de mim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. E aí eu comecei a treinar, só que a gente estava, por conta do Covid e tudo mais, a nossa agenda estava muito mais tranquila, estava mais fácil, a gente não estava viajando tanto, a gente gravava, deixava o programa gravado, então eu tinha tempo para treinar. Comecei a treinar e me apaixonei, eu amo treinar MMA, eu amo arte marcial, então assim, para mim, eu estou me divertindo treinando. E aí eu falei, agora vamos fazer essa primeira luta de MMA. Só que acabou que a pandemia acabou, né? As coisas foram reabrindo aos poucos. A nossa agenda de pandemia acabou, a gente começou a viajar. E aí eu não consegui mais treinar e tive que acabar adiando os planos. As coisas foram acontecendo muito rápido no wrestling, eu fui tendo muita oportunidade e não consegui conciliar. Mas com certeza quero fazer uma luta de MMA. E aí, com a chegada da Paige VanZant na empresa, eu falei, por que não? Vai ser, se não sou eu, se não é a Thunder Rosa, quem vai ser? Quem é a melhor pessoa para lutar com ela? E aí, tudo foi acontecendo, a gente está no meio dessa história. Eu espero que a gente possa fazer boas lutas, entregar boas lutas. Eu tenho certeza que nosso background vai se cruzar muito bem e a gente vai conseguir trazer uma coisa diferente para todo mundo que assiste, com certeza. A Paige que lutou, inclusive, com a Amanda Ribas, que você tem também uma relação aí na época do judô. E perdeu, porque a Amandinha meteu a porrada nela. Exatamente. Foi, inclusive, a despedida da Paige do UFC, né? Mas você Uhum. mencionou que já estava fazendo alguns treinos de MMA, que tem esse plano. Eu ia, inclusive, te perguntar sobre isso. Se na época lá que teve a transição do judô para o pro wrestling, se você já pensava, se você tinha talvez até o plano de, no futuro, migrar para o MMA. Quando eu estava no judô, não. Eu tenho um amigo que até me chamou. Ele participou de um dos TUF, né, que teve no Brasil. Ele me chamou para começar a treinar, eu fui, treinei durante uma semana, mas não me interessei tanto, estava muito focada no judô e não me interessei tanto. E aí depois que eu cheguei aqui, que eu comecei a treinar mais e tudo mais, que eu comecei a me interessar pelo MMA e ter esse desejo de ter minha primeira luta. E o desejo ainda está aqui, está no coração, com certeza está nos meus planos. Eu só tenho que esperar organizar um pouco mais a agenda, dar uma parada um pouquinho para o Wesley, para poder conseguir conciliar, porque com com a agenda de viajar toda semana, é muito difícil de conseguir treinar MMA e conciliar tudo. Mas seria uma coisa só para fazer uma luta para saber como é, ou você realmente tem vontade de seguir nessa carreira do MMA? Então, é difícil de dizer, porque eu acho que assim, eu primeiro tenho que sentir. Eu amo treinar, eu amo sparring. Eu vou pro treino e, tipo, caio na porrada com os caras, com as meninas. Então, assim, é uma coisa que eu amo fazer, entendeu? E eu treino, assim, com gente que compete, com atletas. Eu não treino para fitness e tudo isso, né? Eu vou realmente para um treino competitivo. E aí foi quando eu percebi que eu gosto. Falei, caramba, eu gosto. Eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Só que assim, eu preciso estar num nível muito bom para colocar minha cara para fazer uma luta de MMA. E aí, se eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito. Então, com certeza, é, tá nos planos. Vai chegar, só não agora. Você acha que talvez o ano que vem já possa ter a sua estreia no MMA ou ainda está muito cedo? Se eu conseguir começar voltar a treinar esse ano, com certeza, eu preciso assim, de uns 3 a 4 meses treinando. E aí eu fico tranquila. Já teve alguma pré-conversa com alguma organização, alguma coisa assim? Eu recebi quando eu coloquei, porque eu coloquei no Twitter, né? Que eu tinha essa vontade. Quando eu estava treinando, falei, vou colocar, vamos ver o que acontece. Coloquei no Twitter que estava afim de fazer minha primeira luta de MMA. Recebi bastante e-mails de empresas aqui dos Estados Unidos, onde a Thunder Rosa fez a primeira luta dela também e tudo mais.
E a gente falou assim muito rápido, mas eu deixei com o meu coach para conversar com eles, porque seria dele a decisão. E ele falou: não vou deixar você colocar a cara no MMA, porque você já tem seu nome, não vou deixar você colocar a cara lá sem treinar, sem a gente sentir que você está pronto. E eu confio e acredito nele, porque ele sempre quis o meu melhor e tudo mais. E aí eu respeitei e falei: tá bom, então vamos treinar e vamos ver o que dá. Mas aí acabou que as coisas fugiram do controle e eu tive que parar de treinar. Mas vou voltar em breve. Imaginando que a sua primeira luta ocorra tudo certo, tudo dentro do planejado, e que pinte aquela faísca de tentar seguir uma carreira, seria muito difícil, né? Conciliar a carreira do MMA com a carreira no Pro Wrestling, né? Com certeza, porque a agenda do Pro Wrestling é bem louca, assim, né? A gente tem uma agenda bem corrida. Mas eu tenho certeza que se eu decidir. E é um risco, porque eu me conheço. Eu primeiro tenho que fazer para saber como eu vou sentir, me apaixonar e tudo mais. Tem muito tempo que. Eu nem lembro a última vez que eu competi no judô ou no jiu-jitsu. Então, assim, é uma sensação diferente das lutas de Pro Wrestling. Então, eu preciso sentir isso de novo. E eu acho que no MMA vai ser como eu vou sentir. E talvez eu me apaixone de novo e queira voltar. Então, assim, é um risco que eu tô correndo. Mas eu tenho certeza que se eu decidir fazer os dois, o Tony é uma pessoa, assim, que ajuda a gente absurdamente, entende tudo. A gente pode sentar, conversar e ver no que vai dar. Porque a gente tem pessoas na empresa que conseguem conciliar. Não são atletas de MMA 100%, não estão ali, tipo, com essa carreira ativa no 100%, mas eles conseguem conciliar. Tem camping de luta e aí a gente consegue colocar menos viagens no Pro Wrestling. Então, assim, eu acho que tudo é conversado. Tem o Jake Hager, que é um atleta de MMA, e acho que ele tá no Bellator, se não me engano. E ele tá com a gente na Elite Wrestling. Então, assim, dá para conciliar. É difícil pra caramba, mas dá para conciliar. Bom, enquanto não chega esse momento de tomar essa decisão, você vai seguir brilhando no palco do All Elite Wrestling. E tá, eu queria te agradecer mais uma vez, muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e pedir para você mandar um recado para os seus fãs que vão assistir esse vídeo no canal da AG Fight no YouTube. Só quero agradecer todo o carinho, todo o suporte que vocês sempre dão. É um pouquinho estranho, funk, não sei o quê. Para mim, todo mundo é amigo, a gente está todo mundo junto. Eu respondo a galera que eu sempre vejo as mensagens. Então, assim, só quero agradecer, porque se não fosse o apoio de vocês, eu não ia estar aqui hoje. Não existe a minha carreira sem o apoio das pessoas que me seguem e que me ajudam. Então, muito obrigado. Espero que eu esteja orgulhando vocês daí, estou dando o meu melhor, com certeza. E mandando um monte de beijo e abraço para vocês. Obrigado mais uma vez, tá? E boa sorte aí nessa sua carreira. Obrigado você, obrigado pela oportunidade.